1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidômias e etéreas, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. E de outra maneira perverterão o vosso coração, para que seguirdes os seus deuses. A essa se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, a deusa de Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um ato a Quemos, a demolição, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para que com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, portanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecerá. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não aguentou que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Deus suscita adversos contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário de Hadade, o edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele alguns homens edomitas, dos servos do seu pai, com ele para o Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, a Faraó, o rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó,
de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfanes, a rainha. E a irmã de Táfanes lhe deu seu filho Genotabe, o qual Táfanes criou na casa de Faraó. E Genotabe estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com os seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: Pois o que te falta comigo? O que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus levantou outro adversário, a Razom, filho de Eliada, que tinha fugido com seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajudou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nabate, Eframita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome de Zerua, também levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, e pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei a 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegeu, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi por ali o meu nome. E tomarei e reinarás sobre todo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que ouvires
Tudo o que te mandar e andares pelos caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e a darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto mais os atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar.